Esses dias eu estava vendo um vídeo de um ateu, então ele tem um canal no YouTube e o seu objetivo é tentar provar a inexistência de Deus. Então ele estava interrogando uma jovem cristã que tinha uma deficiência nas suas pernas. Então ele estava citando textos da Bíblia e fazia a seguinte pergunta para ela: se você serve a Deus, por que ele não te cura? Então, baseado nisso, eu resolvi trazer esta reflexão, refutando o ateísmo. Então, vamos lá. Quando se trata do movimento ateísta em relação à fé, eles estão fundamentados em cima de dois pilares. Eles entendem o seguinte: na Bíblia está escrito que Deus é um Deus todo-poderoso. Agora, se esse Deus é um Deus poderoso, então ele controla os céus, a terra e tudo que existe neste universo. Mas na Bíblia também está escrito que Deus é amor. Agora, como que pode um Deus que ama e um Deus que está no controle de tudo e permite o sofrimento humano? Eu vou um pouquinho mais longe. Por que ele, sendo Deus, ele permite uma criança ser estuprada? Será que ele está vendo e não faz nada? Quantos pregadores que nas mãos do islamismo foram decapitados por pregar a sua palavra? Os próprios discípulos de Jesus é um exemplo. A maioria deles foram assassinados. E onde que estava Deus nessas horas? Quem sabe é a dúvida de muitos. Então vamos entender essa questão. Nós, seres humanos, nós somos limitados ao tempo, espaço e à circunstância. É eu e você. Agora, Deus não. Ele está numa esfera que é superior à nossa. Ele é eterno e tem todo o poder. É aqui que está a diferença. Agora, você sabe aonde o ateísmo consegue ver o final de uma vida? Na morte. Mas é exatamente na morte é que Deus vê a vida. Os valores são invertidos. Porque dentro de cada um de nós existe a nossa alma, o nosso espírito. Então vamos entender o que significa isso. O nosso corpo, ele é a embalagem da alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, onde está o nosso psique, ou seja, as emoções, as alegrias, as tristezas, tudo isso provém da nossa alma. Só que esta alma, ela não fica preso numa sepultura. Quando você observa, por exemplo, um defunto dentro de um caixão, apenas está o corpo. A alma, ela terá dois destinos: estará junto de Deus ou distante de Deus. É por isso que o Senhor, ele diz na sua palavra, ali em Mateus 10, a partir do versículo 28, não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, a prioridade de Deus não é exatamente o corpo, mas sim a alma. É por isso que ali na 1 de Coríntios 2, versículo 9, ele disse o seguinte: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora eu faço uma pergunta: a promessa é para quando? Em vida ou depois da vida? Essa promessa é depois da morte. Essa visão que o movimento ateísta não consegue ter. Aí alguém até possa argumentar: mas Erasmo, a criança foi estuprada. O pregador foi decapitado, os discípulos foram assassinados, passaram pelo processo da morte aqui na terra e estarão com o Senhor ali na glória, porque a nossa vida aqui na terra é no máximo 80, 90 anos. Agora, sabe o que significa uma eternidade? É para todo sempre. Talvez alguém até possa falar: mas Erasmo, não adianta citar textos da Bíblia, porque o ateísmo, eles não creem em Deus, eles não acreditam na Bíblia como regra. O entendimento que eles têm é através da ciência. Então vamos fazer uma análise. Você sabe qual que é o método científico da ciência?
o experimento. Ou seja, tem que haver matéria para obter resultado. Essa é a visão que eles têm. Agora, como que a ciência compreende a vida? Baseado na teoria do Big Bang, ou seja, há milhares e milhares de anos lá atrás, houve uma grande explosão e de lá para cá é que surge a vida. Agora, se o método científico da ciência é o experimento, quem que estava lá para comprovar? Ninguém. Então, não passa de teoria. Agora, o ser humano, ele pode até viver sem acreditar na presença de Deus. Agora, o que ele não pode é negar as obras de Deus. E eu vou te mostrar as características. Você sabe por que nós viemos a este mundo? Por causa dos nossos pais. Você sabe por que os nossos pais vieram a este mundo? Por causa dos nossos avós. Os nossos avós vieram por causa dos nossos bisavós, depois trisavós e a fila continua. Ou seja, para existir alguém aqui hoje, teria que ter alguém lá atrás. Agora, você parou para analisar a complexidade que é uma vida? Os detalhes que existem num corpo humano, as coincidências, elas não podem ser responsáveis por tanta perfeição. Tem que existir um Deus. Talvez alguém até possa argumentar. Mas se existe uma Bíblia e um só Deus e uma só salvação, em quem que eu vou acreditar? Existem milhares e milhares de igrejas, cada uma delas tem uma linha de pensamento quando se trata de salvação. Como que eu vou entender? Eu vou te mostrar as características da igreja verdadeira. Temos na Bíblia um texto que o escritor, ele fala sobre duas listas. Se a pessoa permanecer num grupo, se não mudar de atitude, será condenado. Na outra lista, será salvo. É só analisar a palavra. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui, em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Então, vamos ver aqui. Esse aqui serve para todas as igrejas. Então, o texto diz aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então, o primeiro grupo aqui, se permanecer praticando essas obras, serão condenados. Vamos lá. Então, ele começa aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, como vos disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Agora ele vai tratar de outro grupo, se permanecer, será salvo. Mas diz aqui, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, a lista até continua. Você respeitar quem está do teu lado, respeitar teu esposo, tua esposa, não querer ser juiz de ninguém. Então, faça uma análise, vê aonde você se encaixa dentro dessa lista, ok? Que Deus possa te abençoar.